Pessoal, bom dia. Nós estamos aqui através dos estúdios da Rádio Super, em Lagoa Santa, e para todos vocês das redes sociais. Nós queremos muito falar hoje, né, junto com a nossa amiga pedagoga Janaína, sobre a importância do brincar, sobre a importância do desenvolver, né, do desenvolvimento infantil, né, das fases da criança. Então vamos começar a falar, Jana, de um primeiro momento, da infância, da primeira infância. Conta pra gente um pouco assim das suas percepções, por favor. Bom dia, gente. A gente vai falar então um pouco sobre a importância da brincadeira nas diversas fases de desenvolvimento da criança. Sim. Né? Eu queria trazer um olhar para os papais e para as mamães das crianças que ainda não têm 2 anos, né? Que está na barriga, que nasceu, até os 2 anos a gente tem a primeira fase da infância. Na verdade, a gente tem a gestação, que é uma fase de desenvolvimento, mas logo que a criança nasce, a gente tem aí até os 2 anos o primeiro processo de desenvolvimento. A criança, quando nasce, ela ainda não nasce pronta, diferente de muitos animais, né? Que já nascem com capacidade de andar, de comer, de ser independente. A gente, o ser humano, ele nasce dependente dos pais. É como se ele continuasse uma gestação do lado de fora, né? Chamado... a extensão da mãe, né? Isso, a criança é a extensão da mãe. Sim. E ela é como se a gente considerasse uma exogestação. Até os 2 anos, a criança está numa fase de exogestação. Ela ainda está se desenvolvendo, assim como o feto na barriga se desenvolvia. Até os 2 anos, ela ainda está desenvolvendo. Então, as funções cerebrais ainda estão desenvolvendo. Ela ainda está em processo de formação. Ela ainda não é, digamos assim, uma criança. Tanto que você não pode deixar uma criança sozinha. Ela ainda não tem capacidade de pegar o que ela vai comer, de se virar sozinha, né? Dar conta de sobreviver, isso. Sim. E aí eu queria falar um pouco sobre uma realidade que a gente vive hoje, nesse primeiro momento, sobre essa fase até os 2 anos, do excesso da tecnologia, que é chamado hoje até de toxicidade digital. Né? É prático para a gente colocar um celular na mão da criança com uma musiquinha e realmente eles se distraem naquilo, mas assim, muitas vezes a gente não tem consciência do quanto prejudicial isso é para o desenvolvimento daquela criança naquele período. Né? O quanto o estar ali envolvido excessivamente com o telefone impede eles de se desenvolver em habilidades, que a brincadeira, a gente até falou na semana passada, né? Como a brincadeira é importante para desenvolver a criança como um ser integral. Sim. E como que esse excesso de digitalização até os 2 anos, tanto o impede de desenvolver na brincadeira, porque o tempo que ele está no telefone ele não está brincando, como prejudica essa formação cerebral. Eu falo que a gente não tem exemplares de adultos que nasceram na era digital. Né? Nenhuma criança que já nasceu com o celular na mão virou adulto para contar quais os prejuízos que isso causa nessa criança. Que adulto se forma com o excesso de toxicidade digital. Sim, é uma reflexão muito importante, né? E de fato a gente vai precisar refletir o nosso papel como pai, como mãe, como educador. O que a gente vai fazer? Né? O ideal, né? Eu já ouvi um neurologista dizer que a criança não tenha contato com uma tela, até os 5 anos de idade. Assim, até os 2 é mais ainda, não ter contato. Mas a gente sabe que nenhuma, é quase impossível, né? Um televisão, do pai, computador, o celular, mas assim, o quanto mínimo possível, melhor, né? De 2 anos até 8 anos, é indicado que seja no máximo 2 horas de exposição de tela. A gente tem criança que passa 4, 5 horas no telefone, 4, 5 horas no computador. Na frente da TV. Na frente da TV uma manhã inteira. Os joguinhos, então, assim, o videogame, são muitos... Tudo. Né? Tudo é tela, Tudo né? é tela. E a tela, ela tem uma radiação. Né? E como a gente falou, a gente não tem exemplares de adultos que foi exposto a tanta radiação ainda. Eu vou deixar o meu filho ser o cobaia disso? Eu vou querer que essa resposta venha através da minha experiência? Sim.
Qual o nível de saúde? Saúde, quando a gente diz a saúde emocional, física, fisiológica, da saúde integral mesmo, saúde da mente. Como as nossas crianças vão estar? Não, como a Jana disse, somos adultos que tivemos contato com uma tela na adolescência, talvez, dependendo da faixa etária. E brincamos, né? E brincamos muito. Sim, a gente brincava na rua, porque a gente podia brincar na rua. A gente tinha irmãos, né? Então, compartilhar, brincava na terra. De bola. A gente ia para casa de primo, de vô. Sim. Então, hoje a criança, ela vive uma realidade diferente da nossa. Por isso que eu friso tanto a importância de oportunizar a brincadeira. Porque é minha responsabilidade oportunizar uma brincadeira que hoje não é tão natural mais. A criança hoje não vai para a rua brincar como a gente podia. Ela não mora hoje numa casa que tem os vizinhos e um monte de criança onde ela brinca. É espaçoso, né? Às vezes não tem quintal, né? Às vezes não tem quintal. E às vezes ela mora num apartamento pequenininho. Sim. E vai para uma escola que era uma casa, virou uma escola que também não tem área externa e que tem 10 minutos de recreio para lanchar e para brincar. E volta para casa. Então, ela brinca de manhã com o telefone, com o computador, com a televisão. Vai para a escola, brinca ali 10 minutos, porque ela tem que comer também. E volta para a televisão, volta para o telefone. Então, a minha responsabilidade da importância da brincadeira é que me faz oportunizar essa brincadeira. E como a gente vai se conscientizar? O nosso convite nessa manhã, né? Como eu vou me conscientizar esse pensamento sobre brincadeira? Sim. Como eu vou oportunizar, né, como você disse, brincar para o meu filho, desenvolver criatividade o tempo todo nos espaços que eu estiver. Você pode ser no carro, né? Isso. Tem um estudo que fala que 65% das profissões do futuro ainda não existem. Ou seja, não adianta eu treinar o meu filho para uma profissão se ele não tem criatividade. Vai ser a principal habilidade necessária para o futuro. E como que eu tenho habilidade? A habilidade é desenvolvida pela brincadeira. A criatividade é desenvolvida pela brincadeira. Então, porque é brincando que eu crio, que eu inovo, que eu vou inovando, criando situações, oportunizando o meu jeito, desenvolvendo o meu jeito, minha vocação, meu talento. Isso. Né? E muitas vezes, para a criança começar a brincar, a brincadeira do faz de conta, por exemplo, que é um tipo de brincadeira que também é muito importante, muitas vezes, para ela começar a brincar de faz de conta, ela tem que estar tediada. Ela tem que estar sem nada para fazer. Aí, de repente... Última oportunidade, né? Aí, de repente, a vasilha de plástico vira um chapéu, e aí uma caixa que está lá no chão vira um barco, e ela se desenvolve, se distrai. Então, assim, pensando nisso, foi que a gente criou o Espaço Brincar, para oportunizar as famílias, dar oportunidade de brincar. Porque quase sempre a criança que tem a toxicidade digital não é por opção. Porque se você ensinar ela o prazer da brincadeira, ela sempre vai optar pela brincadeira. Só que se ela não tem opção, ela pega um telefone, né? Ou se ela tem opção, mas tem preguiça, né, gente? Brincar dá trabalho, cansa, esforça, eu preciso pensar. Né? Minha filha muitas vezes fala assim, mas eu vou brincar de quê? Não tem nada para fazer. Mas é nesse nada para fazer que ela cria uma brincadeira. A oportunidade de desenvolver a criatividade, né? Isso. E uma coisa que eu tenho dito assim, como é que eu vou fazer novo? Ensinar as nossas crianças, né, na nossa educação, a inovar, a fazer. Dá para eu criar brincadeira, como você disse, com a tampa de um pote. É verdade. Dá para eu me desenvolver essa criatividade dessa maneira. É verdade. Eu tenho um exemplo, assim, há uns 3 anos atrás, talvez, eu entrei na sala, estava minha filha no telefone, um sobrinho no telefone, o outro no telefone, cada um no sofá. Olhei para aquele negócio e falei, esse negócio não está dando certo. E a gente tem que respeitar a criança. Então, eu sempre pergunto, quantos minutos faltam para acabar esse vídeo? 2 minutos. Ok. 2 minutos, terminou o vídeo, acabou milho, acabou pipoca. E aí, a Luísa já sabe, acabou milho, acabou pipoca, nem adianta choramingar mais. Encerrou. Terminou a brincadeira do telefone. Eu escutei ela falando assim com a minha sobrinha, minha mãe é muito chata, ela não deixa a gente fazer nada, não tem nada para fazer aqui. Gente, era num sítio de férias, com 5.000 metros quadrados para brincar e 3 crianças, né? Não tinha nada para fazer, só mexer no telefone. E aí eu fiquei lá, irredutível, não tem nada para fazer.
Daí, a 5 minutos, passou um correndo com um negócio na cabeça, o outro correndo com a bolsa. Eu sou a mãe de fulano, fulano é ciclano, eu tô indo trabalhar, papapá. E eles criaram uma brincadeira, desenvolveram um faz de conta ali que durou uma tarde inteira. Olha que lindo, olha que coisa legal, né? Então, se eu tivesse dito, nossa... fica aí, eu não tivesse dito nada, né? Ia ficar ali, né, gente? Então, sim, então muitas vezes a gente tem que pôr esse limite e ter consciência. Convidar, fazer novos convites. Quais coisas seu filho pode fazer daqui a pouquinho? Sim, né? ou ensinar, né? Olha aqui, vem cá pra você ver. Olha a brincadeira que eu fazia com os meus primos quando a gente estava de férias. Olha o que eu brincava. Então, a criança ela precisa ser ensinada, né? Muito bom. E desenvolver, inclusive, essa questão que eu tenho dito tanto, que é de ser ensinável. Eles vão podendo ter a oportunidade de se desenvolver e de aprender. Agora, Jana, conta pra gente mais um pouquinho, né, como você disse na semana passada, do seu projeto, que é o Espaço Brincar, de onde é que nasceu, né, como que foi essa, vou ter um lugar de brincar. Conta pra nós. Lá era a casa dos meus pais, era um sítio, e a minha mãe, eu falo que o meu amor pela infância é um fruto da semente do amor da minha mãe. Então, ela sempre falou sobre a brincadeira, sobre a infância. Maravilhoso. E hoje, eu sou a frutificação dessa semente. Então, nasceu dela, desse olhar da infância que ela tem. Sim. E aí, a casa dela, sempre um espaço aberto, com muita liberdade para quem estivesse lá. E todas as crianças que iam passar o dia lá, na hora de ir embora, era aquele choro enorme. E uns falavam, não, por favor, deixa eu morar aqui, pai. Ou dava tchau, né? E o pai fala assim, então tá, tô indo embora. Aí a criança, tchau, me busca amanhã. Né? Quero morar aqui. Quero morar aqui. E aí a gente é consciente disso e de como muitas vezes a família, ela quer essa oportunidade, mas não tem, né, esse espaço adequado, né? porque Sim. a gente vai para o shopping, a gente tem um protocolo a seguir. A gente vai num restaurante, a gente tem um protocolo a seguir. E o Espaço Brincar é exatamente esse lugar em que os pais fazem dele o quintal da sua casa. Para você ficar descalço com a criança, para ter liberdade, né? Com o seu filho, de passar um tempo, de ampliar, né? E fortalecer esse vínculo familiar. União entre pais e filhos, os ensinamentos que podem ser percebidos ali com eles, as experiências pessoais de cada família. O que você tem podido perceber com as experiências dessas famílias? O que elas estão vivenciando ali? Os pais estão sendo treinados para serem pais melhores? Como que é? Conta para nós. A gente tem um tempo de uma roda de conversa, que é isso aqui, né? A gente fala um pouco sobre esse olhar da educação. É sempre o segundo domingo do mês. Então, cada vez a gente traz um tema para refletir, né? E para discutir ali com os pais. Sim. E as crianças, elas têm a oportunidade de conhecer novos amigos, né? De se desenvolverem socialmente, fazer novas amizades. Eu tive um exemplo muito legal, que eu cheguei perto de uma criança, ele estava assim, super bravo, assim, com a carinha brava, tinha um menino de uns 7 anos, super, a cara fechada. Eu cheguei perto dele e falei, vamos brincar, não tem nada que eu gosto aqui. Eu só gosto de telefone e de televisão, aqui não tem nada que eu gosto. E aí eu brinquei, vem cá, vamos ali, você já viu o slackline, você já brincou de slackline? E devagarzinho, isso foi no começo do dia, né? Devagarzinho ele foi se envolvendo, saiu de lá, precisou de um banho de ducha, porque de tão sujo, de brincar o dia inteiro. Uhum. E saiu de lá falando, não quero ir embora. Né? Então, assim, nem lembrou de telefone o dia inteiro. Eles nem lembram que telefone existe. Ele pôde experienciar outras coisas. Né? Então, com certeza, aquele dia trouxe para ele um exemplo de que existem coisas mais preciosas, mais prazerosas do que só ficar sozinho mexendo no telefone. Você com uma tela, né? Tenho costumado dizer que, gente, essa tela tá te deixando meio você com você mesmo. Não é autismo, não, porque isso é muito sério para ser identificado, mas você quase fica você. Não há relacionamento, não há interação. Como que é isso, né? E cria um narcisismo, né? Uma criança que olha só para ela, né? E como é que é isso para a sociedade? Né? A gente tem que pensar nisso. A gente fala muito sobre isso, sobre essa criança integral, porque a minha filha,
Ela hoje é minha filha, mas além de ser minha filha, ela é uma amiguinha do colégio, ela é aluna na escola, ela vai crescer, vai se tornar uma esposa, uma adulto, mãe, né? um cidadão profissional. Então, ela tem que ter habilidades que permita ela viver em sociedade. Sim. Né? Então, Uma interação social. Nosso convite é para que você, pai, mãe, educador, né, reflita e propicie, proporcione para o seu filho situações maravilhosas em contato com brincar, né? Gente, é tão legal quando eu levo meus alunos para brincar de rouba-bandeira. Eles têm as melhores sensações. A nossa alegria é ter um tempo em que a gente pode brincar na quadra. É verdade. Imagina como é lindo. E estar em contato com a natureza é um outro Sim, ponto, é. que depois a gente até pode falar um pouco mais sobre Sim. o contato da natureza em relação à importância desse desenvolvimento infantil, propriamente com a natureza. O espaço, pôr o pé no chão, né? Pôr o pé no chão, ver, Brincar na né? terra, Só o ver os os sentidos. tons de folhas diferentes já desenvolve uma área cerebral diferente. Então, isso é muito, muito legal e muito sério até, né? Sim. Imagina pensar no que a gente está querendo desenvolver, falar de um legado, falar de uma geração. O Espaço Brincar tem propiciado isso, né? Então, nosso convite é que vocês conheçam, né? São todos os segundos domingos, né? Segundos domingos. Mas o Espaço Brincar também é um lugar que a gente aluga para festas infantis, seja de aniversário ou eventos de igreja, de escolas, ou também para que a escola use o espaço como quintal da sua escola. Então, já pensou que legal? Lindo, uma vez por mês a escola levar essas crianças para ter uma educação de experiência, de ver um pintinho crescendo e nascendo, de ver ali a fruta daquele mês, né? A folha que caiu, e ter essa experiência com a natureza sensorial, né? Desenvolvimento, não só uma educação sistemática, né? Mas uma educação como um todo, uma educação global. Isso mesmo. Então, nós, né, nesse nosso apoio de trabalho com mentoria com os pais, recomendamos, né? Conheça o Espaço Brincar. Deixa os seus contatos, Jana, para a gente encerrar nessa manhã, né? Conta para a gente como que eu faço para estar lá nos domingos, tem uma inscrição? Isso, tem uma inscrição, pode ser feita pelo WhatsApp mesmo. O WhatsApp é 31 99353 4522. E Ótimo. O Instagram, @brincarespaço, na página do Instagram. Tem no Facebook também, Espaço Brincar no Facebook. Todos vocês podem conhecer, podem desfrutar dessas experiências no domingo. Isso. Lá é servido um almoço, então você pode ir para ficar à vontade durante o dia inteiro, propiciando para o seu filho esse movimento, né? Tão grandioso, tão lindo, que é brincar e ter experiências diferentes no meio de uma natureza, de um lugar tão agradável. E se você quer fazer sua festa, seu evento, aniversário do seu filho, né? Lá também, entre em contato, a gente agenda para você conhecer. Seja bem-vinda. Com certeza vai ser uma festa inesquecível. Sim, maravilhoso. Jana, então a gente quer agradecer você por esse programa hoje, né? Por esse tempo, por ter despendido. Tem algo mais que você quer contribuir? Não, agradecer mesmo a oportunidade, agradecer a vocês, né? Por nos ouvir. Sim, todos das redes sociais, né? Do Facebook, do Instagram, aqui da rádio, o pessoal da rádio. Sim. Até o nosso próximo programa. E muita gratidão, vista sempre um sorriso. É maravilhoso estar sempre aqui com vocês. Um grande beijo. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.